vai edificar, que vai transformar a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos irmãos? Quantos estão felizes por estar aqui? Eu estou muito feliz, glória a Deus. Eu realmente ando num momento que eu estou muito feliz com o meu Senhor Jesus. Somente eu? Tem mais gente feliz? Alguém pode pensar, nossa, o que você ganhou? Não, minha felicidade não depende disso. Você sabe, eu faço isso, eu me converti no ano de 2000. Fiquei com medo daquela profecia, 1000 passarás e 2000 não passarás. Minha mãe me convidou para ir para a igreja, eu era mundano, eu estava numa fase terrível. E minha mãe, ela é uma mulher sábia, foi uma mulher muito sábia. Ok, não precisa aumentar tanto assim não, obrigado querido, obrigado. Pastor Arthur foi lá atrás, né, falou, ajuda o pastor que está com a voz rouca. Pastor Arthur é um pastor, homem de Deus, tem se tornado, na verdade, não só um discípulo, mas um grande amigo. Está caminhando conosco lá em Belo Horizonte, é pastor também. Quando nós chegamos lá em Ipatinga no domingo, os irmãos falaram assim, meu Deus, olha o tamanho desses homens. É porque diz que cada um gera segundo a sua espécie. Amém? Mas, glória a Deus, esse grande homem de Deus está junto e nós temos também esses grandes homens de Deus aqui. O importante é ser grande por dentro, não só por fora. Aleluia. E nós estamos felizes, irmãos. Não porque... e a minha mãe, lembrando aqui, minha mãe falou assim, ela sempre trocava algumas coisas. Ela falava assim, filho, sabendo que eu estava na época também na quebradeira, ela falava assim, filho, você quer me dar um presente de aniversário? Eu falava, quero. Vamos no culto comigo. Eu achava isso fenomenal, a sabedoria da minha mãe. E ela me chamou para ir no culto na virada do ano de 99 para 2000. Eu morrendo de medo do mundo acabar, fui. E você acredita que Jesus tocou na minha vida lá? Eu me converti em 2000 e para a glória de Jesus estou aqui até hoje, nunca me desviei. Amo Jesus. E desde que eu comecei novo, li uns livros que me abençoou muito. Nesse livro ele dizia sobre você ter uma declaração de fé. Quem anda comigo sabe que eu tenho muito isso. E esse dia eu estava lendo uma reportagem. Eu fico triste quando os irmãos descobrem reportagens de cientistas do Globo.com, aí eles mandam pra gente, tá vendo aí, pastor? Aí eu falo assim, oh Deus, me dá paciência, porque a Bíblia fala isso, 2000 anos eles não acreditam, só porque o cientista, o nome alemão, Schneider, escreve lá, o cara fala, e eles falam, nossa, você viu que isso é poderoso? O que eles falaram? Que os 5 primeiros minutos do seu dia, eles têm o poder, às vezes, para influenciar o restante do seu dia, às vezes até da sua semana. Então, eu sempre tenho isso. Não importa se eu dormir bem, se eu não dormir, eu sempre declaro, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei, porque tudo que Deus faz é bom. Então, eu quero dizer para você que esse é um dia abençoado. Eu estou feliz por ter me mudado para Belo Horizonte, Minas Gerais. Estive em Goiânia durante 20... eu, na verdade, nasci em Goiânia, ok? Então, eu nasci em Goiânia, converti. Então tem 22 anos, 21 anos que eu fiquei na videira, em Goiânia, junto com o pastor Luiz, pastor Naor, e fui enviado para Belo Horizonte. E os irmãos falaram assim, pastor, Deus enviou o melhor para nós. E eu tenho fé e acredito no que os irmãos da igreja dizem. Eu falei, é o melhor, aleluia. Quantos têm fé para falar isso? Ai, gente, vou até fechar o olho, aleluia. Então, gente, como você está percebendo, eu estou muito alegre. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao pastor Ricardo por confiar em mim, né, e realmente abrir o coração. Ele me recebeu com uma igreja muito maior do que a nossa lá em Belo Horizonte, mas me recebeu como enviado do Senhor. E aí eu até falei para ele, falei, ô pastor Ricardo, não vamos demorar tempo de falar, vamos me conquistar não, vamos fazer um negócio. Você me conquista, eu já te conquisto logo. E ele é um homem de Deus, falei para ele que já tinha me conquistado, e ele falou para mim que eu conquistei ele também, e eu tive fé para acreditar, aleluia. Amém, pastor Ricardo? A família dele, logo viemos para cá, ficamos na casa dele um dia, e foi precioso, e hoje nós estamos aqui. Quero agradecer esse casal precioso, Divina e Giovana, muito obrigado por me receber aqui,
como enviado do Senhor, eu quero dizer que eu estou muito alegre de estar aqui com vocês. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Aleluia. Quero agradecer a Deus pela sua vida que faz parte dessa igreja, porque nós sabemos que a igreja não é composta somente pelo pastor. O pastor é apenas um instrumento. E eu quero dizer isso, e você pode acreditar no que eu estou te falando. Mesmo não sabendo o seu nome, eu tenho orado por você. Porque todas as semanas eu tenho um tempo que eu paro lá na minha igreja, lá na minha sala, às vezes na minha casa, e eu oro por todas as igrejas. Eu menciono o nome dos pastores das igrejas. Então sinta-se abençoado, né, com a nossa oração. Quero declarar que essa igreja vai crescer mais e mais. Quando vocês crescerem e prosperar, não esqueça de mim. Amém? Amém, pastor? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite tão preciosa, por gente tão cheia de Deus, por um louvor tão ungido, por irmãos tão preciosos, que têm construído esse trabalho, que têm edificado, que têm abençoado a vida do pastor divino, do obreiro divino e da sua esposa Giovana. Obrigado, Senhor, pela dedicação, pelo coração de todos eles. Eu me alegro de ser parte desse mover que o Senhor está fazendo aqui. E nós cremos que coisas maiores vão acontecer nesse lugar. Vidas serão curadas, famílias serão transformadas, jovens serão cheios do Espírito, adolescentes serão chamados pelo Senhor nesse lugar. Nós teremos esse prédio cheio de vidas para a glória do Senhor Jesus. Diga aleluia. Sem mais delongas, eu quero compartilhar um pedido. Eu esqueci de fazer esse pedido lá em Ipatinga, pastor Ricardo. Faça lá para mim. Como eu tenho orado pelos irmãos, não esqueça de orar por mim. Amém? Ore pelo pastor Luiz, mas ore por mim também. Eu sou casado com a Larissa. Minha esposa é uma alegria. É uma mulher que tem alegria. Ela realmente é uma pessoa que eu amo estar casado com ela, amo tirar férias com ela. Não sinto falta de muita gente do meu lado tirando férias, porque ela me completa. Sabe aquela pessoa assim, que realmente é poderosa? Se você segue ela, fala que eu falei bem dela aqui na pregação, aleluia. Sempre é bom ganhar ponto com a esposa. Então, eu tenho 3 filhos, um de 16, vai fazer agora, mas já completo 16, um de 13 e uma menina de 5 anos, aleluia. Então, sempre ora por nós, amém? Então, aleluia, pega a sua Bíblia. Hoje eu quero falar com você sobre 5 promessas da nova aliança. Quantos gostam de promessas aí? Aleluia. 5 promessas, 5 superiores promessas da nova aliança. Então, se é promessa, isso significa que é para você. Se é promessa, isso significa que você vai desfrutar também. Amém? Então, Hebreus capítulo 8, versículo 6, palavra do Senhor diz assim, Hebreus 8, 6. Com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador, diga mediador, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu amo um cântico da Ludmila Ferber, um cântico antigo, até essa preciosa irmã partiu no Senhor, mas esse cântico diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quantos conhecem esse cântico? Você tem mais de 38 anos, aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nada do que aconteceu no Velho Testamento é superior ao que aconteceu e ao que nós vivemos hoje. Você tem um privilégio maior do que Abraão. Você tem um privilégio maior do que Moisés. Porque todos eles contemplavam isso de longe, mas aprove o Espírito Santo nos permitir desfrutar da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu e você, nós fomos feitos a habitação de Deus. Um outro texto para nossa meditação está em Hebreus 11, 13, diz: todos esses morreram na fé. Hebreus 11, 13 diz: todos esses, 11, 13. Todos estes
morreram na fé, sem ter obtido as promessas. A Bíblia diz que eles não obtiveram essas promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que nós nos impressionamos com as coisas que aconteceram no passado. Eu sei que nós nos impressionamos, né, com os eventos que aconteceu. O Mar Vermelho se abriu. Elias orou e fogo caiu do céu. É verdade, a Bíblia é um livro poderoso, você tem que se impressionar. Mas a coisa mais impressionante é quando Deus se fez homem e Ele se manifestou sobre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Me ajuda aí com aleluia e com glória a Deus. Então hoje eu e você podemos desfrutar de promessas superiores. Promessas que esses homens não desfrutaram. E eu quero começar aqui declarando sobre a sua vida nessa noite. Você vai desfrutar de promessas superiores. Se você já tem sido abençoado, prepara para ser mais abençoado ainda. Prepare para os céus da sua casa abrir, como eu falei para o irmão hoje, e ter uma escada lá onde anjos vão subir com oração e anjos vão descer com resposta. Diga amém sobre isso. Por isso eu quero falar hoje sobre promessas. Por que promessas? Porque João 14:12 diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará obras que eu faço e obras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Você tem um Deus que almeja que você faça obras maiores. Você tem um Deus que está torcendo por você. Você tem um Deus que está dizendo, é isso aí, vai lá, você vai crescer, você vai avançar. Você tem um Deus que está na torcida por você, dizendo, você vai fazer obras ainda maiores. Você vai muito longe. E eu estou aqui diante de homens e mulheres que vão fazer obras ainda maiores. Se a sua célula cresceu, vai crescer mais ainda. Se você tem desfrutado de unção, vai desfrutar mais ainda. Sabe o que o Espírito falou comigo esses dias? Eu já desfrutei de muitas coisas preciosas. Já participei de batismo de 1000. Depois participei de batismo de 1000 jovens. Depois participei de batismo de 3000. Já participamos de conferências em prédios cheios. Participamos de coisas. Aí o Espírito falou assim comigo: Deus não anda para trás. Eu falei, opa, isso aqui é espiritual, tem que anotar. Deus não anda para trás. Se no passado Ele fez, Ele vai fazer muito mais. Então, eu vou te falar de uma fé particular que eu tenho. Não estou dizendo que foi sonho, não estou dizendo que foi visão, nenhuma experiência. É uma fé particular. Nós, antes do Senhor Jesus voltar, nós experimentaremos da maior colheita de todos os tempos. Então, não desista. Seus pais vão se converter. Talvez se tem uma mulher aqui que é casada, o marido não veio, o seu marido vai se converter. A sua família toda vai se converter. Nós estamos diante de nós num tempo de grande colheita. Você sabe, pastor, mas no passado eu errei. Pedro negou Jesus, mas mal ele sabia que 52 dias depois, ele seria usado para participar de um batismo de quase 3.000 pessoas, aleluia. Talvez o inimigo tenha se levantado tanto contra você, porque você está muito perto de ser surpreendido por Deus. Olha Deus surpreendendo você, diga aleluia. Mas não é isso que eu vim pregar, não, Jesus, mas eu estou cheio dessa palavra no meu coração. E o pastor ainda falou para mim, fique à vontade. Todo pregador ama ouvir um negócio desse. Fique à vontade. Eu estou à vontade, aleluia. Vamos lá, 5 promessas da nova aliança. Primeira promessa superior. Você entendeu o que o texto diz? Não, põe de novo lá, Hebreus 8:6. Eu vou ler de novo, para que possamos captar o que o Espírito quer nos mostrar hoje. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto a ele também, mediador de superior aliança. Isso quer dizer, teve uma aliança anterior, mas a com Jesus ela é superior. Sabe por que a primeira aliança não deu certo? Porque ela foi feita entre Deus e o homem. Sabe por que a segunda deu certo? Porque ela foi feita entre Deus Pai
Deus Filho. Você sabe o que significa mediador? Vou te falar o que é mediador. Vem cá, pastor Arthur. Fica aqui. Não, vem mais perto aqui. Divino, vem para cá também, mais perto aqui. Significa o seguinte. Mediador significa o seguinte. Eu sou Deus, aleluia. Só um exemplo. Eu sou Deus. Ok? Não, eu vou colocar esse homem aqui como Deus. Ele está bonito também hoje. Ele é Deus. Todo respeito, todo carinho. Amém, pastor? Estou profetizando. Esse aqui é um homem caído. Fez escolhas erradas. Esse homem está longe de Deus. A primeira aliança foi feita entre Deus e o homem. E essa aliança foi quebrada. Mas aí, o que acontece? Vem um do céu, que é Deus também. Mas ele se fez homem. Sabe por quê? Porque se o pecado entrou pelo homem, a salvação, a cura, o milagre também vai entrar pelo homem. E aí, o que é o mediador? Isso aqui é poderoso. O homem não podia mais pegar na mão de Deus. Tenta pegar na mão de Deus. Não tem como. Por quê? Estica a mão para ele, Deus. Não tem jeito. O pecado causou essa separação. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para resolver esse problema, Deus envia o seu Filho. Agora, como mediador, ele é Deus, pode pegar na mão de Deus. E como homem, agora, ele também pode pegar na mão do homem e fazer o quê? A reconciliação. Aleluia! Aleluia! Então ele é o Deus que fez a reconciliação. E ele é o mediador de superior aliança. Eu chamei ele porque os braços dele é longo. Amém, Deus. Pode sentar. Toda reverência. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então eu quero dizer hoje, nessa noite, que você vai receber superiores promessas. Quantos querem receber superiores promessas? A primeira promessa superior da nova aliança está em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Diz, agora, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A primeira promessa superior da nova aliança, dos seus pecados o Senhor não lembra mais. Levanta uma das suas mãos e diga, dos meus pecados, o Senhor não lembra mais. Não quer dizer que você não tenha, tá bom? Não saia por aí dizendo, pastor, fui lá ouvir um pastor, ele disse que nós não temos mais. Não disse isso. O Senhor decidiu esquecer. Sabe por que ele esquece? Porque aquilo que ele lembra, ele vai ter que julgar. Se o Senhor esqueceu, é porque agora você pode entrar na presença de Deus sem culpa e sem condenação. Na velha aliança, por isso que é superior, a Bíblia diz que Deus visitava o pecado até a 4ª geração. Em alguns casos até a 5ª. Põe para mim Deuteronômio 5:9. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita o que, gente? A iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aquilo que o bisavô, o tataravô fez, caía no neto, no bisneto. Caía em outra, na 5ª geração. Agora, vem o Senhor Jesus dizendo, dos seus pecados, das suas iniquidades, eu não mais me lembrarei. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora, vírgula, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não conheço o seu passado, não sei o que você fez, mas deixa eu te falar uma coisa. Como que nós vamos ter uma visão de futuro se nós sempre ficamos lembrando do nosso passado? Não tem como andar para frente se você fica sempre olhando para trás. Sabe, essa mensagem é tão poderosa. Dos meus principais aconselhamentos foram 2. Eu aconselho gente há mais de 16 anos. Mas esses 2 me marcaram. O primeiro foi um jovem da nossa igreja. Ele passou num concurso e ele viajava todos os dias. Quando ele tinha escala, né? Ele trabalhava lá 48 horas e depois voltava. Em uma das viagens, um homem
encontrou na frente dele, alcoolizado, na rodovia, de madrugada. Ele atropelou acidentalmente esse homem e o matou. Quando ele morreu, ele começou a passar um processo de culpa, de depressão muito grande, porque o diabo dizia: você matou alguém. Foi essa mensagem que nós ministramos paz ao coração dele, dizendo: olha, irmão, primeiro, não foi intencional, não foi maldade, mas ele falou: não, pastor, meu futuro está destruído agora. Eu falei: sobre você já não há mais nenhuma condenação. Um outro caso foi de um jovem também, que ele, no mundo, incentivou a namorada a fazer aborto. Ela praticou aborto. Tudo isso que eu estou falando, nós não somos a favor dessas coisas. Mas aí, o que acontece? Ele se converteu. E foi uma bênção. Se tornou um jovem radical, se relacionou. Tudo bem, até aí. Fez a corte, casou. Tudo bem, até aí também, cheio de projetos. E aí ele casou. Depois de 2 anos, 2 anos e meio, a esposa engravidou. Quando ela engravidou, ele teve uma seta na mente dele dizendo: você pagou para fazer o aborto, essa criança vai nascer com defeito, essa criança vai nascer com problemas, ou pode morrer ela ou a sua esposa, isso para pagar o que você fez. Quantas pessoas às vezes vivem escravizadas, culpadas com coisas que elas fizeram no passado? Às vezes homens que traíram as suas esposas e nunca acham que tem perdão para isso, ou mulheres que traíram o marido. Sabe, não brinque com o pecado, porque o pecado é coisa séria. O diabo sempre vai dizer para você, antes de pecar: vai, é só um momento, não tem problema. E depois que você peca, ele diz: não tem perdão. Primeiro ele diz: não tem consequência. Depois que a pessoa peca, ele diz: não tem perdão. Quantas pessoas estão hoje deprimidas, tristes, porque no passado fizeram coisas, e elas alimentam isso, que em algum momento Deus vai acertar as contas. Foi o caso dele. Na primeira ultrassonografia da esposa, ele falou: não vai, porque a criança vai estar morta. Ele deixou a esposa na porta e disse: não, eu vou procurar um lugar para estacionar o carro. E ele ficou rodando, e a esposa ligando, ele colocou o celular no modo avião. Ele não teve coragem de entrar. Mentiu para ela, ficou muito mal. E alimentando aquilo, entrou na internet, olhando coisas. E ele chorava, e ele dizia: eu sinto que eu tenho que pagar por isso. Eu sinto que eu tenho que pagar por isso. No 6º mês, faz uma chamada morfológica, para saber o tamanho da criança, né, as coisas, está tudo normal. E a esposa dele falou: agora nós vamos entrar lá. E tudo. Ele entrou, mas ela percebia, ele transpirava, ele tremia. O que está acontecendo? Ele acha que eu comi alguma coisa. Mas ele tinha certeza que algo ia acontecer com a criança, porque era Deus dizendo: o mal que você fez, agora você vai pagar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus tem que fazer você pagar por tudo, a morte de Jesus na cruz foi em vão. Por que Jesus morreu então? Jesus morreu para pagar todos os nossos pecados. E aí, ele saiu de lá no 6º mês, dizendo: a criança é perfeita. Mas você sabe o que aconteceu de noite? Mas se passar na hora de nascer, pode ser que o cordão umbilical enrole no pescoço, ela nasça sem alguma coisa, ela pode morrer ainda no parto. Tem crianças que morrem no parto. Ele entra na internet, meia-noite, 1h da manhã, estudando isso. Nós temos dedicado a nossa vida para pregar sobre isso. Gente, às vezes vivendo dentro de igreja, ou às vezes fora, que sofre, sabe por quê? Porque na mente dele tem um campo de batalha. Você vai ter que acertar com o que você fez. Mas você precisa aceitar hoje o perdão de Deus. E aí, no 8º mês, ele não aguentou. Um dia ele me ligou e falou: onde você está, pastor? Eu preciso hoje conversar com você, senão eu vou entregar minha vida. Alguma coisa ele falou desesperado. Eu falei: eu vou te encontrar agora. Você não vai vir até mim, não. Eu vou até você. Peguei ele, nós tivemos um aconselhamento de 2h50. Ele chorando, eu mostrando esses textos. E nesse dia Deus me mostrou uma coisa: não importa o tamanho do seu erro, a misericórdia de Deus é maior do que o seu erro. Não importa o que você fez no passado, se houve arrependimento genuíno. Deus me mostrou isso aqui, ó. A pessoa errou, o que o texto diz? Agora. Ela errou no outro dia? Agora. Sempre vai ser presente. Agora já não há mais nenhuma
condenação sobre você. Eu quero declarar sobre a sua vida um futuro de bênção, de crescimento, de favor. Se no passado você perdeu noites, perdeu tempo, sabe, com preso à acusação, Deus vai restituir esses dias na sua vida. Deus vai restituir esse tempo. Nós temos que aceitar, gente. Sabe por quê? Consciência de pecado produz o quê? Acusação. E a acusação rouba a expectativa de dias melhores. Quem consegue ter dias melhores vivendo com culpa? Tem uma outra irmã que eu ajudei. Começou a sentir umas certas dores. Aí alguém disse, olha, isso pode ser um câncer. Aí o que ela já falou? No passado eu fiz isso, pastor, vai ser isso mesmo. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é alguma coisa normal. Às vezes, sei lá, você esbarrou em alguma coisa e não viu. Que isso, pastor? Eu sinto, não é nada. Aí já tinha entrado na internet, pesquisado um monte de coisa e marcado um monte de remédio, de médicos. Eu falei, irmã, levanta suas mãos, você vai declarar o seguinte: eu já fui perdoado, sobre mim não tem mais culpa, não tem maldição, eu vou viver todos os dias que Deus tem para mim. Então deixa eu falar uma coisa hoje da parte de Deus para você. O que Deus não lembra, Ele também não julga. Deus está pensando coisas boas para você. Se você concordar comigo, você pode dizer amém, tá? Está autorizado. Porque quando você não diz amém, é porque parece que você não concorda e você não recebe. Então você tem que dizer amém. 12 pessoas não falaram amém. Amém, gente? Eu lembro que eu comprei um carro quitado, eu comprei um carro financiado para minha esposa. Dei para ela de presente, aleluia. E aí, naquele ano, Deus me abençoou muito. Foi um ano que experimentei de muito favor. E eu nunca tinha tido a experiência de quitar um boleto assim. Eu falei, eu vou quitar esse carro. Veio uma fé para eu quitar esse carro. E aí o que aconteceu? Eu estou até com essa fé agora para o próximo, agora que eu estou em nome de Jesus. Já quitou um, eu vou quitar outro também. Esse vai quitar em nome de Jesus. Por que eu não posso fazer? Não anda para trás. Aí eu liguei no banco. Não, quando você está ousado é bom demais. Até minha voz mudou. A mulher atendente, bom dia. Eu falei, bom dia. Eu queria que vocês, por favor, olhassem aí, fizessem um cálculo da quitação. Aí ela, o senhor quer antecipar algumas parcelas, senhor? Eu falei, não, eu quero quitar. Aleluia. Estava ousado. E aí o que acontece? Ela fez lá um desconto, mandou o boleto e eu paguei. É um sentimento muito bom quando você paga algo, amém? Era para vencer daqui 3 anos, eu consegui antecipar o negócio. Aleluia, é muito bom. Vai acontecer uma situação que eu quero edificar você com esse exemplo. Eu pagava as parcelas pelo meu banco. E esse banco chegava o boleto, e era o boleto, eu trabalhava com um banco, e o boleto chegava assim, pagar PGW, alguma coisa, agendar. Aí você colocava 3 letras aqui, ele agendava ou ele pagava. Quando eu quitei o carro, eles continuaram mandando o boleto. No mês seguinte, me mandaram o boleto. Eu fiquei indignado. Falei, não é possível, já paguei o negócio. O sistema desse banco tá muito ruim. Mas eu falei, tá bom, deve ser que eles não entenderam. Deixa isso para lá. No segundo mês, veio de novo. Consta no nosso sistema em aberto, um boleto em aberto, não sei o quê. Por favor, regularize isso. Aí eu fiquei muito nervoso. Falei, não é possível, já paguei e eles estão me cobrando de novo, mandando mensagem para mim. Aí eu já alterei um pouco. Que banco incompetente. Foi só aquele dia. Não há condenação para mim agora. Falei, não aceito isso mais. No 3º mês, mandaram de novo o torpeiro. Como todo bom pobre, o que eu falei? Vou colocar na justiça, vou ganhar uma indenização. Chamei um irmão que era advogado, ele falou, pode, pastor, está cobrança indevida, você tem um boleto aí? Tem. Depois que eu fiquei meio nervoso, passei o tempo, o Espírito vem e ministrou no meu coração. Por que você está chateado? Já está pago. Ignora isso. Aí o Espírito falou a mesma coisa comigo. Lá na cruz, o Senhor já pagou todos os nossos pecados. Mas no sistema do inferno, o inimigo é meio tonto. De vez em quando ele manda um boleto para você dizendo, está em aberto um pecado contra você. O que você tem que dizer? Está pago. Toda dívida já foi paga, todo pecado. Não, se é para Jesus, empresta sua mão e bate palma mesmo. Aleluia.
Mas tem crente que ele é tão zeloso que ele quer pagar. Se ele fosse tão bom, tem uns que falam, não, eu que tenho que pagar por isso. Eu falei, se você fosse tão bom, você nem teria cometido. Você cometeu e agora quer pagar? Deixa eu te falar uma coisa, seja humilde para receber o perdão do Senhor, diga amém sobre isso. Sabe por que a primeira promessa é perdão dos pecados? Porque se você não crê nessa, como é que você vai receber as outras? Quem está cheio de culpa não tem fé para pedir para Deus. Quem está cheio de condenação, o diabo vai dizer para ele, quem é você para pedir isso? Quando ele falar isso, você vai declarar, eu sou alguém perdoado, justiça de Deus em Cristo, então eu estou qualificado para sim pedir para Deus uma igreja grande e casa cheia nesse lugar em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Segunda promessa, qual que é a primeira? Dos meus pecados o Senhor não. Então, lembra do meu exemplo. Quando você acorda de manhã, aquele sentimento parece de tristeza, eu vou te falar uma coisa. O inimigo mandou um torpedo para você. Está dizendo que você não é bom, está querendo culpar. Faça como eu faço, como eu fiz. Está? Aí o Senhor falou comigo, sabe o que eu falei? Não coloquei na justiça. Falei, pode mandar agora todo mês, eu vou rir. A hora que eu olhar, eu falo, já está pago. Já foi pago, sentimento de paz. Segunda coisa, segunda promessa da nova aliança. Os céus estão abertos sobre você. Diga, os céus estão abertos. Não, mais forte, diga, os céus estão abertos. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esta igreja, sobre o meu emprego ou a minha empresa. Os céus estão abertos. Diga aleluia. Você sabe, na velha aliança, os homens não tinham expectativa de dias bons. Sabe por quê? Porque se tivesse encontrado um erro, era sinônimo de que aquele ano não seria um ano bom. E como aconteceu com Elias, foi usado por Deus para dizer para o rei Acabe, durante um tempo não vai chover. Quando Deus queria punir os homens na velha aliança, Deus cerrava os céus. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não caiu nenhuma gota d'água e nem orvalho. Vou falar uma coisa da parte de Deus para você. Pastor Arthur está andando comigo, ele sabe disso, mais perto. Eu sou muito preocupado em ter céus abertos sobre a minha vida. Sabe por quê? Céus abertos é o selo de Deus sobre você. Não significa que não tem resistência, mas céus abertos é o seguinte, na hora que você pegar o microfone, algo vai acontecer. Na hora que você começar a liderar, pessoas vão vir, coisas vão acontecer. Isso é céus abertos. É céus abertos. Pode ser que está seco num lugar, mas onde você chega, os céus estão abertos sobre você. Você sabe, no batismo, os céus abriu sobre Jesus. Tem gente que diz, não pastor, os céus estão abertos só sobre Jesus. Eu quero te mostrar 2 textos que os céus estão abertos sobre Jesus, mas o céu também se abriu sobre nós. Primeiro, Marcos 1:9. Marcos 1:9. A palavra do Senhor diz, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. E eu gosto desse texto que diz, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se sobre ele. Os céus rasgou sobre Jesus. Diga, os céus rasgou sobre Jesus. E o Espírito desceu sobre ele. Amém? Agora, onde o céu se abriu sobre nós? No batismo, os céus abriu sobre Jesus. Mas lá na cruz, pastor Ricardo, os céus abriu sobre nós. Olha o que diz Mateus 27:51. Mateus, põe no 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Quando ele entregou o seu Espírito, olha o que diz o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Antes, se você quisesse ter um encontro com Deus, você tinha que ir num lugar. Mas não era só numa cidade, era num lugar. Mas não era um lugar, tinha um cômodo, né, que era específico, tinha lá uma caixa, Deus estava naquele lugar. Mas quando ele bradou, está consumado, toda dívida foi paga. De alto a baixo, os céus rasgou e agora tem céus abertos para você. Na sua casa, a presença de Deus vai estar lá, porque o céu está aberto para
para você. Na hora que você chegar na sua empresa, os céus estão abertos sobre aquele lugar. Os céus estão abertos sobre a sua família. Os céus estão abertos sobre essa igreja. Cada vez que vocês cantarem, pregarem a palavra da aliança, da graça, favor vai ser liberado sobre esse lugar. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Diga assim: os céus estão abertos sobre a minha vida. Você crê que os céus estão abertos sobre você? A coisa mais importante é ter céus abertos. Tem gente que diz que tem céus abertos, mas é um semblante fechado, de gente amargurada, gente triste o tempo todo. Não combina com Deus isso. Nós precisamos passar uma mensagem para as pessoas que os céus estão abertos sobre nós. Nós temos luta demais. Eu tenho luta, mas não fique para falar de luta. Deixa ela nos lugares dela. Não vou deixar as lutas atrapalhar. Eu vou te falar uma coisa: nós temos céus abertos. Não é, pastor Arthur? Nós temos visto esses dias. Nós vamos num lugar, às vezes estamos ali numa casa com a família, tomando um café. Vamos orar? Vamos. Na hora do compartilhar, nós começamos a falar. Presença de Deus está na conversa. Aquilo que era para ficar 10 minutos, você ficou 50 e nem viu. Na hora que você vai orar, presença fresca desce. Deus toca a pessoa e na hora que você vai embora, aí nós continuamos conversando mais 1 hora das coisas que Deus está falando conosco. E eu anotando, isso é céus abertos. Tem promessas de céus abertos sobre nós. Onde você colocar as mãos, vai prosperar. Sabe por quê? Porque tem céus abertos. Diga aleluia. Terceira promessa superior. Qual que é a primeira? Não há mais condenação e não há mais pecado. O Senhor já esqueceu. Segundo, os céus estão abertos. Terceira promessa superior: o seu deserto vai florescer. Pastor, eu estou na graça, também passo pelo deserto? Passa. Com uma diferença: o seu deserto, quando você passar, ele vai florescer. Olha o que diz Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Essa palavra aqui é para uma pessoa que está aqui hoje, não sei quem é, mas recebe aí. Não considere mais as coisas passadas, nem fique lembrando das antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Isso significa que você pode até passar pelo deserto, mas quando você passar, Deus vai fazer desse deserto um manancial. Para você vai ter rios, para você vai ter porta aberta. Sabe, algumas pessoas estão presas dizendo: nossa, esse ano está difícil demais. Esse ano as coisas parecem que estão difíceis. O país diminuiu, a economia encolheu quase 5%, o desemprego sobe, a inflação cresce. Tudo isso é verdade, mas não mudou o que está escrito na palavra de Deus em Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque esse homem, essa mulher é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da crise, no ano que as pessoas podem falar que é difícil demais, no ano da sequidão, ele não vai se perturbar e nem vai deixar de dar fruto, porque esse homem confia no Senhor, porque esse homem é amado do Senhor, porque esse homem é abençoado do Senhor. Pode ter mudado o governo desse país, mas não mudou o Pai, porque o Pai continua sendo o mesmo e o nosso Pai é bom. Diga amém, por favor. Eu falei isso com o pastor Arthur hoje. Tem irmãos que não migraram. O Instagram dele, o status dele lá, só falando de coisas de tragédia, profeta do caos. Ele só fala de problema do governo, só fala de coisas que cresceu. Não tem um versículo da Bíblia. Tem uma promessa. Ah, pastor, mas desse jeito, deixa eu te falar. Você acha que Deus mudou por causa desse governo? Eu falei para você que nós batizamos 3.000 pessoas em Goiânia quando nós estávamos lá. Eu fiz parte disso. Fiz questão de avaliar os tempos de crescimento que nós tivemos. Foi também em momentos de outros governos como esse. Sabe por quê? Você não depende das coisas daqui da terra.
você tem um pai que ama você e que tem pensamentos bons ao seu respeito. Ele está planejando coisas boas ao seu respeito. Agora, preciso ser honesto com você. Se você confia mais no poder do homem, eu não posso te iludir. Você vai ter aquilo que você confia. Se você acredita que o homem tem poder, só lamento. Mas se você acredita no que está escrito aqui, em Jeremias 17, versículo 7, ele diz o quê? Bendito o homem que confia no Senhor. Pastor, que país você está vivendo? No mesmo seu. Mas a minha televisão, ela está desligada já há muitos anos. A do hotel está desligada há muitos anos. Mas tem uma coisa que está ligada na minha casa: a palavra de Deus. Eu tenho Bíblia no meu quarto. Eu tenho 3 filhos. Cada um deles tem no mínimo 2 Bíblias. Eles não dormem antes de nenhum texto da palavra de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes os pais da nossa geração colocam mais medo no coração dos filhos do que confiança. Teve meninos, o pastor Luiz disse numa pregação, que no dia do segundo turno ele não dormiu à noite. Por que disso? Porque ele viu o pai dele com muito mais medo, falando só disso. Ele não viu o pai dele confiando no Senhor. Ele não viu a mãe ou alguém da família dele pegando na mão e dizendo: nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Esse Deus sabe o nosso nome. O nosso nome está gravado. Ele não chama, chama aquele ali. Eu faço isso. Chama aquele irmãozinho ali. Ele não. Ele te conhece pelo nome. Quando ele te chama, ele diz: o filho, o Fabrício, vem cá, meu filho. Ele sabe o seu nome. Ele diz: vem cá, eu quero abençoar você. Então, se o diabo se levantou por um caminho, por 7 ele vai ter que sair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O país pode ter diminuído, mas no ano da sequidão, nós vamos continuar frutificando. No ano da dificuldade, você vai continuar produzindo. No ano da crise, você vai prosperar, porque você confia no Senhor. Alguém diga aleluia. Quarta promessa superior é a promessa do descanso. Eu vim aqui falar para algumas pessoas: você está muito ansioso. O Senhor me trouxe lá de Belo Horizonte só para falar para você: entra no descanso. Quem cuida de você não dorme. Não é essa canção poderosa que está sendo? E é verdade. Ele é o guarda de Israel que não dormita, não cochila. Que está guardando você. Teve um dia desse que a minha filhinha tive uma experiência poderosa. Sabe, eu tenho 2 filhos homens. Nasceu um desejo no meu coração de ter uma filha mulher. Por quê? Todo mundo que eu conheço que tem filha mulher fala: filha mulher é um tempo com o pai. Tudo é pai. Tudo é o pai. Aí eu comecei a orar, o pastor Ricardo disse: eu vou orar para Deus me dar uma filha mulher. E eu queria mesmo. Sempre sou feliz com os meus 2 filhos homens, mas eu queria uma menininha. Eu falei: vou terminar com a menininha. Aí a minha esposa diz: não podemos dizer assim. Eu falei: eu posso sim. É bom porque casal de pastor briga com a palavra, né? Eu posso sim, por que eu não posso? Está escrito que Deus vai conceder o desejo do nosso coração. Se o desejo for outro, se for outro, ele vai ser, mas que ele vai conceder, está escrito. E eu ganhei essa, aleluia. É difícil ganhar, mas essa o Senhor. Aí teve uma menina, aleluia, mas a minha veio com defeito de fabricação. Tudo é a mãe. Mãe. Mas aí os irmãos me consolam. Não, quando ela ficar mais, quando ela tiver uma certa idade, aí vai ser você. Aí eu estou nessa fé, tem 5 anos, mas Deus vai me honrar em nome de Jesus. Eu acho que um dia, qual dia? Quando ela entender o shopping, aí acho que ela vai passar para o meu lado. Pai, me dá o cartão. Mas aleluia, até lá nós vamos prosperar ainda mais. Mas teve um dia que Deus me deu uma experiência poderosa. Ela acordou 3 horas da manhã. Sempre os filhos, quando acordam, eles chamam pela mãe. Mas nesse dia ela gritou: pai. Quando ela gritou pai, eu dei um salto e fui lá. Ela falou: pai, me leva para sua cama porque eu estou com medo. Coloquei na minha cama. O ar-condicionado estava ligado, frio no nosso quarto. Embrulhei ela com a coberta e ela dormiu, deu aquela suspirada e dormiu. O Senhor falou para mim. Ela não teve que fazer uma oração poderosa. Ela teve que apenas gritar pelo Pai. Ela não está preocupada se mudou o governo.
descansar. Se você cuida tão bem dela, muito mais eu cuido de você. Que você não é melhor do que eu. Eu falei, não mesmo. Então ele falou, se ela pode deitar e dormir, você pode deitar e dormir. Que eu não te trouxe para cá para você passar vergonha. Eu vou cuidar de você nessa cidade. Eu vou cuidar da sua família. E naquela semana, pastor Divino, eu estava aflito. Tinha situações que estavam afligindo o meu coração. Teve noites que eu fui dormir muito tarde. Eu estava aflito. E aquela experiência da minha filha não foi a dela. Na verdade, Deus queria ensinar para mim. Se você correu 3 horas, abraçou ela, colocou ela lá no meio, embrulhou ela, cuidou dela, muito mais eu vou cuidar de você. Eu quero dizer, entra no descanso. Tem o Deus que cuida de você, que está pensando coisas boas para você, e todos os dias Ele já planejou e já escreveu. Nada sai do controle dEle. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta. Conhece algum caso desse? Não tem, mas mesmo se tiver, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, já estou passando para a parte final. Hebreus 4, versículo 1 diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso. Sabe uma revelação que Deus tem me dado? É promessa de entrar no descanso. Suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Como o homem de Deus disse aqui, a moeda do céu é a fé. Sabe qual que é o principal sinal de descanso? Fé. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Você acha que combina com Deus trazer você até agora e te abandonar? Se Ele te trouxe até aqui, pode ter certeza, Ele vai te levar adiante. Essa doença, talvez essa aflição, essa ansiedade que você tem, Deus tem poder para tirá-la do seu coração hoje. E hoje eu quero declarar que você vai dormir o melhor sono da sua vida. Você vai deitar e vai dormir, porque é promessa de Deus. Diga amém sobre isso. Por que eu posso ter um descanso? Porque olha o que diz Hebreus 4:3. Hoje eu estou falando muito de Hebreus. Nós, porém, que cremos, entramos no... Ah, não, gente. Por favor, me ajuda aí. Nós, o pastor, o obreiro disse para mim aqui que essa era uma igreja vibrante. Falou, pastor, pode ir lá que o pessoal está com o coração aberto para você. Amém, gente? Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Nós, porém, que cremos, entramos no... Quantos creem aqui? Quantos creem aqui? Diga amém. Então você pode entrar no descanso. Você tem orado pela salvação de sua família? Entra no descanso. Você tem orado para prosperar? Entra no descanso. Tem orado para a igreja crescer? Entra no descanso. Não há bênção na ansiedade. A ansiedade rouba a sua fé. Não há bênção. O diabo trabalha para você ficar ansioso, preocupado. Não há fé. Descanso não é irresponsabilidade. Descanso significa que você vai trabalhar, mas você vai entender que Ele vai fazer. Hoje eu sou um pastor, homem de Deus. Já preguei em vários países. Já realizei, graças a Deus, muitas coisas para Deus. Você sabe qual foi a minha história? Infelizmente, meus pais se separaram. Trouxe muita maldição para nossa casa. Quando eu me revoltei com tudo isso, comecei no mundo, bebida, muita coisa. Minha mãe se converteu. Ela foi como Jairo. Ela levou Jesus para nossa casa. Mas a minha mãe teve uma postura. Ela jejuou uma vez, orou e o Senhor falou, antes dele ser seu, ele é meu. Eu cheguei um dia de uma festa de madrugada. Ela chegou, ela nunca me amaldiçoou, nunca me xingou, nunca falou palavras, mas não é um xingamento de vocês não, porque tem um xingamento que nós descobrimos aqui que é, de dar uma dura na pessoa. É um xingamento de goiano mesmo, falar umas palavras duras, nunca. Eu chegava, ela falava assim, meu filho, estava orando por você. Nem sabe o que ela falou um dia? Eu já entreguei para Deus. Você vai ser um grande homem de Deus.
você vai ser um profeta. Várias vezes eu acordava, minha boca estava suja de óleo. Minha testa também tinha óleo. E ela dizia, você é um homem de Deus. Alguém diz, nossa, mas é perigoso. Não, Deus está cercando ele. Lá onde ele está, Deus está cercando ele. Qual que é o nome disso? Descanso. O diabo mente para você, fica ansioso, é porque você tem que preocupar. Não, hoje é dia de você descansar. Para uns, Deus está dizendo, Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou trabalhando em seu favor. Essa causa não é sua mais. Eu já peguei ela para mim. Mas qual que é o problema? Alguns dizem que entrega a causa para Deus. Aí ele entrega. Mas qual que é o entregar dele? Vem cá, pastor Arthur. Qual que é o entregar da causa dele? Senhor, está aqui, está entregue nas suas mãos, Deus. Não é esse, ele nunca solta. O entregar nas mãos de Deus é simplesmente dizer o quê? Está nas suas mãos o meu filho. Está nas suas mãos essa causa. Está nas suas mãos o crescimento dessa igreja. Eu quero dizer hoje, se você tiver fé para entregar nas mãos de Deus, Deus vai honrar você a partir de hoje. Diga aleluia. E por último, a última promessa superior da nova aliança está em Romanos capítulo 5, versículo 1. É a promessa de paz. Justificado, pois, mediante a... Sabe por que é fé? Porque você não precisa ver e nem sentir. Ninguém precisa sentir que está perdoado. Já é perdoado. Ninguém precisa sentir justificado. Ah, mas no passado ele foi muito grosseiro comigo. Foi. Está errado. Não deveria, mas foi justificado. Quinta promessa da nova aliança: paz. O diabo luta para roubar a sua paz. O inimigo faz hora extra para roubar a sua paz. Se você tiver paz, você vai vencer os ataques do inimigo. Se você tiver paz, você vai prosperar. Eu finalizo dando um exemplo para você. Toda vez que uma pessoa muito rica, multimilionária, ela morre, ela deixa uma herança. Na cruz, antes de ir para a cruz, Jesus entregou algo para os discípulos. O que ele deu de presente para os discípulos? Ele está dizendo, olha, eu vou partir. Mas ele falou, eu vos dou a minha paz. Está dizendo o seguinte, sabe por que vocês vão poder batizar esse tanto de gente? Porque vocês vão ter paz. Sabe por que vocês vão acordar de manhã com expectativa de dias bons, mesmo num tempo difícil, num país difícil, num governo difícil? Porque vocês têm a minha, não a paz do mundo, ele diz. Eu amo Jesus, irmãos. Eu amo o Senhor Jesus. Eu vos dou a minha paz, não a paz desse mundo. Não a paz que é de ter confiança no homem, um emprego, a paz que vem dos céus. 5 coisas que hoje o Senhor está entregando para você. Primeiro, dos seus pecados, Ele não lembra mais. Segundo, os céus estão abertos sobre você. Terceiro, se porventura você passar pelo deserto, esse deserto vai florescer. Quarto, você vai descansar. Quinto, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela é liberada sobre a sua vida hoje. Quantos receberam essa palavra? Aplauda forte o Senhor. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Quero chamar um irmão aqui. Vai ter a ceia. Glória a Deus. Quero chamar aqui os irmãos do louvor para subir aqui em cima. O irmão do teclado também. Suba aqui em cima. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Nós vamos distribuir aqui os elementos da ceia. E nós vamos proclamar. E nós vamos declarar que hoje é dia de entrarmos no descanso do Senhor. Ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós vamos declarar tempo de descanso sobre essa igreja.
tempo de paz sobre a vida dessa igreja, mas também um tempo de aceleração, um tempo de casa cheia, um tempo de poder de Deus, um tempo de vida de Deus. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado e começasse a orar sobre a vida dela, declarando essas 5 coisas que você ouviu. Ora por ele agora, ora pela vida dele. Começa a declarar. Daqui uns minutinhos nós vamos entregar. Vamos só orar um pouco. Ora agora pela vida dele, declarando essas 5 coisas enquanto os instrumentos vão começar a tocar. Isso. Vai orando por ele. Eu quero ouvir sua voz agora. Não fique disperso. Ora. Oh, Espírito de Deus. Chegou o tempo dessa igreja crescer ainda mais. No descanso, na fé, na autoridade. Nós proclamamos e profetizamos um tempo de crescimento, um tempo de avanço. Nós não aceitamos famílias oprimidas, famílias que vivem debaixo de culpa, mas também não aceitamos famílias que vivem debaixo de ansiedade, de preocupação. Nós ministramos fé, ministramos paz, ministramos alegria, ministramos descanso. Eu declaro um crescimento, um avanço da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vamos distribuir os elementos da ceia. Depois nós vamos orar e vamos participar juntos da mesa do Senhor. Vamos cantar um cântico. Tudo está preparado e o meu coração também. Tu és o único motivo que me Chega. Vamos, gente, vamos cantar com a nossa voz mais alta que você puder. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Isso, aumenta o volume da sua voz. Vamos. Tem algo poderoso acontecendo nos céus nesse lugar. Oh, Espírito de Deus. Algo está acontecendo aqui nessa noite. Isso, aumenta o volume da sua voz. Todos os versos de canção eu consegui cantar, todas as vezes cantar. Só quero te falar que teu é o Senhor e agora prazer. Poder. O poder. Levanta as suas mãos, declara isso. Só tu és.
Aleluia. Pegue o seu pão. O irmão da projeção, coloca para mim, por favor. Hebreus 4:3. Hebreus 4:3. A palavra do Senhor diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Sabe por que você pode ter paz hoje? Pode ter expectativa de um dia bom, de um ano bom? Porque as obras foram concluídas. O perdão foi concluído. A dívida foi paga. E você pode ter expectativa de dias bons. Somente o teclado para mim, por favor, um pouco mais baixo. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos agora por esses elementos da ceia. Nós tiramos esses elementos do uso comum para servir à mesa dos santos. Por isso consagramos esse pão e esse suco, que agora vão fazer parte da mesa dos filhos de Deus. Os filhos vão comer do pão, vão beber do cálice. E quando fazemos isso, estamos declarando que sobre nós não há culpa, não há condenação. Estamos declarando que um dia o Senhor veio e foi, mas um dia o Senhor vai voltar. E enquanto o Senhor não volta, esse pão vai nos sustentar. Esse cálice vai nos sustentar. E nós estamos também aqui hoje, proclamando, profetizando, que o Senhor vai voltar. Fortalece essa igreja. Fortalece as famílias dessa igreja. Fortalece os homens e as mulheres dessa igreja, as crianças, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, vão ser instruídos com a palavra da nova aliança. Essa igreja vai experimentar um tempo de crescimento, de favor, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, isso aqui é o pão dos filhos. Teve um dia que teve uma mulher que foi atrás de Jesus, clamando. E ele não parou, como ele parou para o cego, como ele ouviu o centurião romano, para essa mulher ele não parou. Ele continuou a caminhada. E essa mulher veio gritando. Os discípulos dele vêm atrás dele e diz: ô mestre, despede essa mulher. Ela vem clamando atrás de nós. Essa mulher está desesperada. Jesus responde: não é bom que eu deixe de dar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele estava dizendo: eu vim para os filhos, eu vim para os de Israel, mas eles não reconheceram. Essa mulher diz: realmente o poder tem o pão. Para mim não precisa do pão. Só as migalhas que caem da sua mesa, para mim é suficiente. Jesus para, libera uma palavra sobre a criada dela. Ele diz: não vi em Israel uma fé como essa. O que o Senhor me fez lembrar disso é que se aquelas migalhas teve poder, imagina que o pão não tem poder. Hoje esse pão vai trazer cura para você. Hoje esse pão vai trazer esperança para você. Porque este é o pão vivo que desceu do céu. Feche os seus olhos. Diga: esse pão é o corpo de Cristo, que foi moído, partido naquela cruz, no meu lugar. Diga: ao comer esse pão, eu estou declarando que eu sou parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não há maldição, não há doença. Ao comer esse pão hoje, eu estou declarando que eu faço parte desta igreja. E hoje estou celebrando um tempo de descanso, de paz, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, diga: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Aqui está o pagamento de toda dívida que constava contra mim. Diga: o meu pecado foi perdoado
Diga assim: a dívida foi paga. Lá na cruz, o Senhor removeu todo escrito de maldição sobre a minha vida. Hoje, ao beber desse cálice e comer deste pão, eu estou declarando que eu estou em Cristo, que os céus estão abertos sobre a minha vida e eu vou desfrutar de uma vida abundante. Vou reinar em vida, vou reinar sobre a doença, vou reinar sobre as circunstâncias. Diga: vou prosperar, vou ter saúde, vou ter vida plena, porque Jesus conquistou a minha vitória lá na cruz. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice, celebre a sua vitória em nome de Jesus. Que Deus multiplique favor sobre você. A cada manhã, quando você acordar, tenha certeza de que existe um Deus bondoso, que o céu se abriu sobre você para um tempo de vitória e de crescimento em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Estamos encerrados. Dê um abraço e libera uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão. Quando você for a Belo Horizonte, por favor, me visite. Temos culto todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Você também pode escrever no meu canal, Francisco Vasco.